Bem, senhoras e senhores, hoje é um dia muito especial, nosso encontro número 7 aqui da turma 3 do Universo Prospere, e hoje a gente vai falar sobre uma das maiores tendências de condução de novas vendas dos próximos anos. Hoje é dia 10 de janeiro de 2022. Estou falando isso hoje para você. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, quando você está assistindo esse vídeo, mas eu estou falando hoje isso para você. Uma das maiores tendências de condução de novas vendas chama-se Learning Experience, ou seja, a experiência de aprendizado. A experiência de aprendizado é algo realmente diferenciado, por quê? Porque, primeiro, todo mundo, de uma forma ou de outra, sempre preferiu comprar dessa maneira. Segundo, porém, nunca foi teorizado como tem sido teorizado a Learning Experience, que até falei agora há pouco aqui, antes de começar a gravar, para o nosso querido Alex Tanaka, que as pessoas iam lembrar muito dele, porque a sigla, que tem duas siglas que se utilizam, a que mais se utiliza é LEX, L-E-X, de Learning Experience. Igual tem UX, né, de User Experience, CX, né, de Customer Experience, nós temos agora LEX. Tem uns artigos, fugiu o nome agora, mas assim, tem algumas publicações que tratam como LXP, mas a maioria se trata como LEX, para ficar mais fácil de pronunciar. Então, para lembrar do Alex Tanaka, vamos falar de LEX, Learning Experience. Como eu dizia, é o seguinte, eu fiz umas anotações aqui, que eu preciso até passar para vocês na íntegra, para a gente poder entender. Learning Experience é uma forma de ensinar, se relacionar e vender que mais tem se aproximado da aceitação absoluta no mercado. Por quê? Porque ela é muito amigável, ela é muito acolhedora, ela é muito informal. Mas ela não surgiu hoje, ela de certa forma sempre foi muito praticada. O fato é que atualmente, especialmente por causa da independência e da exposição que as redes sociais deram às pessoas, Alex passou a ser fundamental para levar o relacionamento com seus potenciais clientes a um novo nível, ou seja, o aprendizado via experiência, a experiência de aprendizado, a maneira como a pessoa se sente quando ela é atendida e ela é conduzida a aprender aquilo que você é um especialista, faz com que ela se sinta mais segura. Anota se você quiser. Número 1, mais segura. Número 2, mais livre. Número 3, conduza uma venda mais honesta, de igualdade de condições. E eu diria também que é uma maneira muito inteligente da gente conduzir o prospecto até a venda. Por quê? Porque durante todo esse processo onde a gente faz com que o nosso potencial cliente viva uma experiência de aprendizado, ela começa a aprender cada vez mais sobre o que nós vendemos, aprender cada vez mais sobre o nosso produto, aprender cada vez mais sobre o nosso negócio, como se fosse ele que fosse vender depois. Mas a gente ativa a reciprocidade dentro dessa pessoa para que ela queira realmente fazer isso. Ela se sente tão especialista no assunto, ela se sente tão entendedora do assunto, que ela acaba querendo duplicar isso para o seu círculo de influência e traz o seu círculo de influência para comprar da gente, porque o potencial cliente começa a se achar entendedor do assunto, mas ele não tem o produto, correto? Se você pegar um mercado como o da Júlia, isso aí é natural acontecer, porque ela dá aulas de dança do ventre. Então a aluna dela aprende por experiência. A Júlia conduz e a aluna, por repetição, cria uma experiência onde aquilo vai se tornando muito mais fácil. E em determinados passos ela consegue até ensinar outras pessoas se ela quiser. Mas não com a expertise de uma professora, com a técnica de uma professora. Mas ela sabe duplicar o que ela faz se ela quiser. Quando eu estou falando de um produto tangível, o Diego vende carros, o Alex vende serviços, tem a galera aqui que vende roupas, tem o Robson que vende seus serviços como coach, com as suas terapias, com os seus livros e tudo mais. Tudo isso é muito mais fácil, não é nem simples, mas fácil da gente vender se a gente traz o cliente, o potencial cliente, para um nível muito próximo do nosso. Quando a gente quer vender impondo, tipo assim, eu sei e você não sabe, isso já é coisa do passado. Por quê? Porque tem a Lu também, se a gente fala da Lu aqui, que está ao vivo,
que vende produtos anti-age, né, anti-envelhecimento, quando a gente quer simplesmente vender alguma coisa, dizendo assim, olha, deixa eu te explicar, é uma coisa, e é uma coisa antiga, é uma coisa que cada vez mais está enfraquecida. Quando a gente fala assim, ó, faz você também, ó, vem aqui, quer ver um negócio muito sério e que acontece direto, por isso que eu falei que há muitas décadas, talvez séculos, a gente pratica isso para vender, o test drive. É natural que se eu for lá na loja do Diego comprar um carro, ele vai falar assim, cara, dá uma volta. Diga-se de passagem, quanto mais você leva o seu potencial cliente a uma experiência emocional com aquele produto, mais ele quer comprar. Por isso o learning experience tem crescido tanto. Por isso que existe a aula experimental da dança do ventre. Por isso que existe a condicional das lojas de roupa. Por isso que existe a demonstração dos produtos de pele. Por isso que existe uma sessão gratuita, uma consultoria gratuita com um profissional como o Robson. Por isso que existe uma série de degustações do nosso produto, da nossa solução, daquilo que a gente leva adiante para resolver alguns problemas na vida da pessoa, para que ela sinta a experiência do aprendizado daquilo ali e tome a decisão de querer continuar vivendo aquela experiência. Agora, o Alex, por exemplo, se um cara vai lá com algum defeito num trator, que ele é muito bom em mecânica pesada, um trator, e ao invés de simplesmente arrumar, ele vai lá e explica, olha, isso aqui é uma válvula, eu vou chutar aqui, tá, Alex? Isso aqui é uma válvula pneumática com tanto de diâmetro, que é por isso que, ó, escapou aquilo ali, é por isso que não está dando vazão, e isso aí diminui a potência do motor, e olha, o que eu vou fazer aqui é fazer essa limpeza, trocar essa peça aqui, e você vai perceber imediatamente como o barulho vai ficar diferente. Você está ensinando o cara. E quando você ensina o cara, primeiro que você passa a ter, mais do que a imagem de autoridade, a imagem de quem quer duplicar aquela informação, como se fosse um professor. O que os nossos professores fizeram com a gente? Nos ensinavam alguma coisa para a gente pegar aquilo e levar adiante. Senão a gente não precisa ficar voltando para o professor para ficar perguntando aquilo que ele nos ensinou. A ideia dele sempre foi nos ensinar para a gente levar adiante e tocar a nossa vida. Se a gente traduz isso aí no nosso dia a dia com as técnicas de Learning Experience, eu tenho mais algumas coisas aqui que eu não quero esquecer de falar para vocês. A gente vai correr por fora, entende? Quem prospera faz esse tipo de coisa, porque com o Learning Experience você transfere o mérito. Você não fica assim, eu sou bom, eu entendo o assunto e você não entende, você é ruim. Não, muito pelo contrário, vocês dois, você, eu e o nosso potencial cliente, a gente fica no mesmo degrau, fica na mesma altura. Por mais que eu saiba mais, por mais que você saiba mais, quando a gente lida com o cliente, a gente está na mesma altura, praticando a Learning Experience. Por quê? Porque a gente se coloca nessa posição, se coloca nesse lugar, principalmente para mostrar para o cara, você também pode, você também é capaz, você também consegue fazer isso e entender do assunto. Entendeu que eu não estou falando assim de dar desconto, eu não estou falando de outlet, eu não estou falando de ponta de estoque, troca de coleção, eu não estou falando nada, eu não estou falando disso. Eu estou falando de levar e elevar o nível de atendimento nosso com o nosso potencial cliente a este nível da Learning Experience, para que a gente não tenha a ansiedade. Aliás, a Learning Experience faz muito isso, né? Ela reduz muito a ansiedade pela venda. Então, você não é que você vende, você faz uma boa venda, com margem boa, com condução, com reciprocidade, com busca de contatos de indicação e tudo mais. E a pessoa sai dali grata, porque ela fez um bom negócio com você, porque ela saiu dali de perto de você melhor do que quando ela chegou. E vai pagar o quanto você disser que vale, porque você fez por merecer, via reciprocidade, aquilo ali. Eu notei outra coisa aqui que eu preciso falar para vocês. Alguns pontos fundamentais para que se pratique a LEX, Learning Experience, para que a gente entenda já na prática, como eu posso colocar isso na prática a partir de hoje. Eu notei 3 pontos aqui, que podem ajudar todos nós a pensarmos em estratégias. Número 1 é storytelling. Storytelling, quando você começa a praticar uma venda contando uma história de alguém
que viveu a mesma experiência que esse potencial cliente está quase para viver e que foi muito bem sucedido, foi muito grato, teve um problema seríssimo resolvido por conta do seu serviço, por conta do seu produto, por conta da sua condução, esse storytelling ele já conduz a pessoa mentalmente a imaginar uma cena onde ela está querendo aprender da mesma maneira que essa história está sugerindo que outra pessoa aprendeu. Então, ela está buscando ter uma experiência de aprendizado, uma learning experience, igualzinho a outra pessoa teve. E isso é poderoso demais, né? A gente vive falando isso aqui. Então, storytelling é uma coisa interessante. A segunda é a gamificação. Por quê? Porque sempre que você trabalha gamificação é uma pequena disputa. Sabe? Esse mês quem me der mais indicações vai ganhar uma cesta de produtos. Por exemplo, se você comprar R$150 em compras, você ganha um copo. Sei lá, alguma coisa assim, né? O Alex escreveu o seguinte, o cliente se sente importante, pois ele sabe que mesmo a gente sabendo que ele é leigo nesse departamento, a gente foi lá e deu aquela atenção, explicando os mínimos detalhes. Isso é satisfatório para ambos os lados. Aí, exatamente isso, concordo 100% com você, Alex. Então, quando eu falo de gamificação, eu falo de a gente pegar e brincar, fazer esse game, esse jogo entre os clientes. Para quê? Para que a gente, número 1, descubra quem é motivo à promoção, quem é motivado, conduzido à promoção, quem gosta de promoção. Número 2, para a gente entender quem é competitivo. E aí essa pessoa, a gente sabe que com ela a competição, a gamificação sempre vai entrar bem, sempre pode funcionar. E número 3, para que a gente, toda vez que a gente trabalha uma gamificação, um jogo, uma disputa, a gente está trabalhando uma experiência muito profunda de aprendizado. Por quê? Porque as pessoas passam a querer ganhar, e para querer ganhar elas têm que ter um pouco mais de envolvimento com a gente. Tendo mais envolvimento com a gente, elas têm mais relacionamento, então a gente tem mais chance de tirar qualquer objeção, a gente cria vínculo, cria laço, ativa fortemente a reciprocidade, e aí a gente não vende, é a pessoa que compra. É a pessoa que compra. Não fui eu que fiz uma venda, é a pessoa que quis comprar de mim. Tem até um negócio interessante que fala assim, não é você que vendeu, você sofreu uma compra. Né? E terceiro ponto, que ajuda demais no Learning Experience, que não adianta, quem quer prosperar nessa vida vai ter que fazer isso, eu cheguei nessa conclusão. É justamente a formação de comunidades. Já tem alguns anos que eu observo, a Júlia também, a gente observa o poder da formação de comunidades em diversos mercados. E hoje eu estou convencido que a formação de comunidades ela é fundamental e ela precisa acontecer em qualquer mercado que você esteja inserido. Por quê? Porque a formação de comunidades forma tribos. Se você tem tribos formadas, se você tem comunidades de pessoas apaixonadas pelo seu produto, apaixonadas por você, andando pelas ruas, você tem um exército de pessoas te defendendo pelas ruas, te defendendo na internet, fazendo com que as coisas aconteçam de uma maneira que você tenha muito retorno. Então, quando eu falo em criar comunidades, eu vou escrever um termo aqui para vocês que é muito simples, mas eu vou escrever. É criar. Opa, errei aqui. Criar lovers. O que é o lovers? Criar os amantes da sua marca, os amantes do seu produto, os amantes do seu atendimento, os amantes da sua loja, os amantes do seu método, os amantes da sua solução, entendeu? Quando você tem ali os Prospere Lovers, por exemplo, você tem uma comunidade de pessoas que são perdidamente apaixonadas pelo Prospere. Tudo é Prospere como exemplo, né? Coloque na sua loja, coloque no seu negócio. E essas pessoas, é normal que elas tenham alguns privilégios. Isso aí é experiência de aprendizado puro. Quando elas têm alguns privilégios, por exemplo, eu tenho uma empresa aqui em Votuporanga, que eu já prestei consultoria e para uma série de clientes dela. Aliás, temos aqui alguns prosperantes que vieram dela, que é a Caju Brasil. A Caju Brasil tem as Caju Lovers. A galera aqui da The Fits sabe do que eu estou falando, né? Então, as Caju Lovers, elas têm um perfil fechado no Instagram, só para algumas promoções específicas para quem é Caju Lover, uma live semanal
para dar dicas de marketing, dicas de venda, dicas de Instagram, dicas de live específicas só para quem é Caju Lover, enfim, vira uma comunidade que se alguém falar mal da Caju Brasil para um Caju Lover, provavelmente vai ter problema, entendeu? Então quando você cria comunidade, você cria defensores da marca. Se você assistiu o filme 300, Spartacus, você vai lembrar do Leônidas. E o Leônidas era o cara que estava com um exército de 300 homens e enfrentando um exército de, sei lá, 3.000 homens, não me lembro agora. Ou seja, numericamente seria impossível de ganhar. E de fato eles perderam, porque foram traídos pelo Corcunda. Pronto, eu fiquei irritado porque eu lembrei que o cara traiu o Leônidas, mas eu tô brincando. Mas, independente disso, os soldados eram Leônidas lovers, entendeu? Tudo que o Leônidas pedia para ele fazer, eles faziam. Tanto que no final do filme, se você não assistiu, não vou aqui estragar o final do filme para você, eles topam enfrentar o exército por conta de uma coisa que o Leônidas falou, que aquilo arrepia todo mundo e fala, e é muito legal. Ou seja, mais que liderança, mais que qualquer outra coisa, quando você tem uma comunidade de pessoas que são fãs do seu produto, que são fãs da sua marca, que são embaixadores, pessoas que são amantes daquilo que você faz, você vai perceber uma coisa, eles só são isso por causa do seu atendimento. Se não fosse pelo seu atendimento, se não for pelo seu atendimento, você não vai ter comunidade. Então, você quer trabalhar bem a Learning Experience, trabalhe bem o seu atendimento. Eu acho que Learning Experience é um nível, é o próximo nível do atendimento. A boa notícia é que é um assunto muito recente ainda no Brasil. Pouquíssimas pessoas sabem disso. E pouquíssimas pessoas praticam isso. Você que é prosperando, pode começar agora a se dedicar um pouco mais à Learning Experience para que você corra por fora, jogue um outro jogo e entenda que quem trabalha bem o danado da experiência de aprendizado, ou seja, a pessoa compra de você por vários motivos, mas um dos principais é porque ela aprende com você sobre o seu produto, aprende com você sobre a sua marca, aprende com você sobre o seu serviço, aprende com você sobre o seu universo, ela sai dali mais sábia, ela sai de perto de você mais inteligente, ela sai de perto de você com mais bagagem, ela sai de perto de você querendo explicar, ensinar para outras pessoas, graças a você. E isso faz com que ela tenha a reciprocidade constante de querer retribuir por isso que você fez. Então, Learning Experience nada mais é do que o aprendizado a experiência via aprendizado. Não via teoria, mas via prática, via aprendizado, via a condução do relacionamento para esse lado. Se você souber trabalhar exatamente esse tipo de coisa no seu dia a dia, todos os dias, principalmente online, e online dá para fazer muita coisa, mas muita coisa. Online você faz o que você quiser. E daqui a pouco você está sentindo o cheiro online. Já tem até algumas startups que estão desenvolvendo isso, né? Você sentir o cheiro via televisão, o cheiro via tela. Se você, a partir do momento que você tem essa consciência de que quanto mais o aprendizado do seu cliente seja via experiência com você, mais ele vai comprar, mais ele vai trazer clientes para você, acabou. Teu jogo é outro. E não precisa nem se preocupar com desconto, com liquidação, com Black Friday, com nada. Você tem que se preocupar em exatamente como atender mais pessoas, porque é isso que vai acontecer.